Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast que fala sobre o audiovisual tocantinense. Mas hoje a gente tem uma nova cara, né? O que antes era Dicas da Gabi Maia, agora virou Tocantins em Cena. Porque nada melhor do que a gente colocar o nosso Tocantins na cena do audiovisual brasileiro, que é isso que a gente quer, principalmente no nosso podcast e o pessoal do audiovisual. E hoje, como é uma nova cara, a gente vai trazer uma cara Antiga. Eu não ia falar isso, mas você falou. Que é uma cara conhecida no audiovisual tocantinense, que é André Araújo, diretor, roteirista, produtor, mais um monte de coisa que eu tenho certeza aí. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Obrigado pelo convite. Não sabia que era estreia, estou lisonjeado de participar dessa nova etapa. É o trabalho que vocês fazem já há algum tempo, de retratar, de discutir o audiovisual Tocantins é super importante, está vivendo o seu momento de maior visibilidade, talvez, 2026 agora, e vamos falar de cinema. Bora falar de cinema. Mas como hoje é uma estreia, eu trouxe uma pequena surpresinha e eu espero que isso seja recorrente aqui. Vamos conquistar parceiros, né? Hoje, como é a nossa estreia, a gente vai sortear esse livro, que é o livro que eu escrevi, fazendo um pouquinho de marketing aqui meu também. Esse livro chama Sob Controle, é o meu segundo livro. E a gente vai sortear para quem estiver nos assistindo. Eu vou fazer uma palavrinha-chave no meio do nosso podcast. E aí eu vou explicar as regrinhas no final. Beleza? Então, muito bem-vindo. Vamos falar sobre cinema. Mas eu vou fazer aquela perguntinha que eu sempre faço no começo, que é uma pergunta que eu acho que inspira quem está começando também, porque você tem anos de casa, anos de cinema. E eu queria saber como foi o seu começo para chegar hoje como o diretor que você é, com o nome que você tem no nosso audiovisual, no nosso cenário. Bom, primeiro, obrigado por uma introdução tão cheia de elogios, assim. Realmente, eu começo a me sentir um pouco mais experiente na área, principalmente quando eu penso há quanto tempo isso começou. Mas começar mesmo, começou assistindo filme, porque eu sempre gostei muito de cinema, muito desde criança. Eu sou da geração do videocassete, né? Essa semana eu comentei lá em casa que eu lembro os primeiros 7 filmes que a gente alugou quando chegou o videocassete em casa, isso lá em 87, 88. E eu assistia muito filme. Mas até então era um hobby. Eu era criança, eu tive uma carreira anterior a essa, eu fui atleta, joguei vôlei há alguns anos, morando em São Paulo. E quando eu voltei em São Paulo, comecei uma faculdade de comunicação, que tinha um estúdio, então o primeiro contato com ele de edição linear ainda, acho que foi a única vez também que eu tive contato com ele de edição linear, que é aquele trambolho gigante, você tem que ficar indo e voltando com a fita, marcando timecode, era outro mundo, era outra... e aquilo já me fascinava, e eu vim para o Tocantins e fui trabalhar numa produtora. Fui trabalhar na produtora do Salomão Venceslau, que estava começando, ele já era um jornalista já estabilizado, Tocantins pioneiro, e ele estava montando uma produtora e precisava de um editor. Então eu comecei montando. Comecei a montar comerciais, comecei a montar documentários institucionais. E era na fita ainda? Não, já era mini-DV, foi a primeira grande revolução. Aquela que já era um pouco menor, né? Aquela do filme do saneamento básico que eles usam. Sim. Então foi o primeiro grande passo, acho que para a popularização do audiovisual. Eu não gosto de falar da palavra democratização, porque é muito forte, né? Mas a primeira tecnologia acessível que a gente teve de produção foram as mini-DVs. O VHS... Além de não ser tão acessível, continuava sendo caro uma câmera, a qualidade era muito baixa, né? Vou até reformular essa frase, que não acho que a qualidade era baixa. Eu acho que era uma identidade visual, que hoje é uma marca. Hoje você vê uma imagem em VHS, a nossa memória coletiva da construção da cidade, ela é em VHS. São as imagens do Cine Madalena que a gente tem gravado na mente, toda vez se repete, todo ano, todo aniversário da cidade. Então é uma estética que eu aprecio muito, além disso.
E essa mini DV permitiu uma liberdade, né? Você podia gravar de novo. Aí você tinha que capturar essas imagens para em tempo real, assistindo a fita, capturando. Eu comecei a editar no digital no Final Cut 1, no primeiro. Não tinha nem não tinha nem nome, era Final Cut, pronto. E até hoje eu tenho essa pegada de montador, né? Eu me sinto bem montando materiais, principalmente documentário. Inclusive você está montando da Muniz, né? Isso, o projeto do Alô, te falar dele já. Então esse começo foi via essa produtora. Depois eu fui ser estagiário em produtoras maiores, fui ser estagiário na Matrix aqui, e fui trabalhar na Ubra, que era onde eu estudava, e a Ubra tinha construído um estúdio, tinha 2 mini DV, tinha iluminação, tinha microfone, tinha uma ilha. E a Ubra a gente tinha muito tempo, porque as turmas ainda eram pequenas, os cursos de comunicação, então as aulas agendadas no estúdio ocupavam metade da semana. A outra metade a gente tinha um parque de diversões audiovisual. Eu lembro eu, Igor, que era que trabalhava comigo lá no estúdio, o Romão, que trabalhava no estúdio de rádio. A gente fez muito curto, muita besteira, videoclipe falso, programas que eram teoricamente para rodar no intervalo. A gente nunca conseguiu rodar, mas a gente fazia os programas. Eu lembro que o primeiro programa que a gente fez para o intervalo era com a Musa, que hoje está aí no Instagram, a Musa Dumont. Ela está no Trizal também. E está no Trizal também. A Musa começou ali juntinho com a gente lá na Ubra, fazendo o Hora do Rango, Hora do Lanche, um programa que teoricamente ia para o intervalo. Ela apresentava o programa, aí tinha entrevistamos a Raquel Etches no primeiro programa. A Raquel vem aqui também. Então essa galera já estava lá também, né? Então não é tanto tempo assim. Mas aí foi muito rápido esse amadurecimento técnico, a tecnologia foi chegando, e eu comecei a produzir uns curtas na universidade, mas queria dar um passo adiante, que era ter uma produtora mesmo. E foi quando eu conheci o Beto, 2010 ou 11, já não lembro. E a gente fez, ele, na verdade, com os colegas, produziu um curta chamado Cântico dos Degraus, e eu ajudei ali, acompanhei, e gostei muito do resultado, e pensei em chamar o Beto para abrir uma produtora, e ele me chamou antes. E a gente abriu a Super 8, produzimos muita coisa nesse tempo, depois ele foi para a Vanguarda, enfim, mas esse foi o comecinho aí. Então, para a abertura da Super 8 são 15 anos. 15 anos atrás que a Super 8 começou no mercado. Caramba, 15 anos. 15 depois anos. desse tanto de tempo. É muito amor, né? Mas teve momentos que a gente acreditou realmente, assim, teve momentos que a gente falou, pô, agora vai crescer. E tem fazer o que gosta, né? Trabalhar num tipo de área que é bem peculiar. Você que fez seu curso, você sabe a dinâmica de um set, entender que chegar no set e o pós-set é tão ou talvez mais importante do que o set em si. Isso a gente foi construindo com o tempo, foi aprendendo, erramos muito. O primeiro ano era, vamos fazer só cinema. Não, fizemos só publicidade porque tinha que pagar a conta. Mas você aprende muito, né, na técnica. A publicidade te ensina muito atalho para você chegar no resultado que você quer, que depois é um conhecimento valioso. Até porque paga num valor assim meio que diferente, né? Exatamente. Porque o cinema, infelizmente, a gente ainda tem que correr atrás para poder conseguir se manter só de cinema, né? A gente sempre, eu pelo menos sempre tento ser otimista de que, e está melhorando. A gente vê isso pelo número de filmes. Até alguns anos atrás a gente contava nos dedos de uma mão a quantidade de longas, agora já precisam das duas. Antes a gente contava de uma mão a quantidade de séries. Só no passado foram 6. Agora já... então, isso é um sinal evidente de crescimento, de expansão, né, também, mais gente produzindo, uma descentralização, produções de outras cidades acontecendo. Teve produção em Porto, produção em Araguaína. Então, eu sou bem otimista, assim, eu vejo, óbvio, problemas, gargalos, muita coisa para evoluir, muita coisa para a gente chegar no momento que para tudo, vamos viver só de cinema, desenvolvendo e executando projeto. Tem gente que já vive assim aqui, e é isso. Não é uma vida fácil para ninguém do ramo artístico no Brasil. O cinema talvez seja que tem uma indústria mais consolidada também, não sei se é o termo, mas
mas em processo de consolidação. Assim, é onde a gente está mais avançado de recursos, de pessoas, de acesso a equipamentos. Posso estar errado, não conheço a realidade das outras artes, principalmente da que envolvem grupos grandes, né? Teatro, por exemplo, não trabalho com teatro, fico na minha pista, né? Sou do cinema. Mas tenho colegas e a conversa que eu tenho com eles, eu tenho essa sensação de que talvez o audiovisual, historicamente, ser uma atividade mais cara, que demandou mais recursos, que se articulou desde a Embrafilme até agora, tenha chegado nesse patamar. E a gente quer que isso valha para o Brasil inteiro, não só para a gente está vendo a Agente Secreta agora furando uma bolha enorme, né, um filme do Nordeste, Sim. entrando em premiações importantes. 3 indicações ao Oscar. 4, não? Foram 3. 4, filme internacional, ator e elenco. Isso, verdade. Teve 4. Foi elenco também, que é o novo, né? É o novo, vai que a gente já estreia aí com fica Seria legal, sempre. hein? Então eu vejo com otimismo, vejo com curiosidade o que vem acontecendo, produções novos realizadores, né? Como os novos realizadores estão lidando com começar com mais estrutura. Não gosto do papo, no meu tempo era muito mais... Não, continua sendo difícil, mas é legal ver quando as pessoas... Eu fiz um curta chamado João Solidão, que foi eu, o produtor local, num Fiat Uno emprestado da Public, paramos na cidade aqui no Brejo Fundo, no povoado, perto de Rio Sono, deixamos o Fiat lá, fomos num caminhão, na caçamba, entrevistar as pessoas na fazenda. 2 pessoas, uma sacola de comida atrás, a câmera, o microfone sem fio, emprestado também. Então, eu quero ver também como é que quem está começando se lida com muita gente, com muito equipamento. E estou gostando do que eu estou vendo. Vi teu filme, vi Insolação recente, o da Aldeia Universidade. Então, assim, olha só, a gente teve agora uma discussão da Associação de Crítica que tinha um monte de filme para escolher. Tinha um monte de filme, 20, todos... né? Não, eram 20? Eu não lembro quantos eram, mas era um número expressivo de produções. E eu acho que uma outra produção que a gente via que tinha uma pegada mais... ou de universidade. O que, no meu caso, eram todos os filmes quando a gente trabalhava. Quando a gente começou ali, não, eram todos os filmes que tinham cara de filme de universidade, porque eram filmes de universidade. Era feito com a câmera emprestada na casa da avó. Sem recurso nenhum. Sem recurso, não tinha... O primeiro edital que eu participei aqui foi da Prefeitura Municipal, o prêmio foi de R$ 2.500. Caraca! A gente conseguiu fazer... Não paga uma luz. Cópias em DVD do filme, um filme com a Sabrina já. A Sabrina também no primeiro. A Fittipaldi, né? Com a Sabrina Fittipaldi. Comecei a me sentir velho, assim, muito filme para trás. Mas tá legal ver esse momento, tá? Eu tive um ano agora fora, estudando, estou fazendo mestrado na área, estudando economia criativa do audiovisual no Tocantins. Então, foi legal olhar de longe também a coisa acontecendo daqui. Você sentiu falta? Senti falta, estou de volta já, foi rápido. Foi rápido, um ano. Pois é, a gente está aqui, eu fiz essa pergunta, né, da questão do audiovisual, questão de você, como é o começo, mas, e aí, pra frente, agora, né, o último que a gente, foi o comedy? O longa seu? O último foi o comedy. Mas agora você está na edição também. Estou na edição do Olodu, que é um projeto com a nossa turma, né? Dirigido e escrito pela Monize, produzido pela Kessia, pela Érica, Ernesto na fotografia, Chico no som, equipe. O material ficou muito bonito e um material muito difícil de montar por alguns aspectos. Técnicos também, é um filme todo falado em Naribéria, que é o idioma local. Nossa, tem que ter legenda ainda. E tem que ter legenda, tem que ter... Eu tinha uma tradução vaga, não vou dizer vaga, mas eu tinha uma tradução reduzida que eles falaram, que eles davam a resposta e depois falavam em português, mas nunca é com a mesma... expressividade, né? A mesma quantidade de palavras, por exemplo. Assim, ele resume a ideia que ele falou, então, assim, foi difícil montar o filme nesse sentido. E um tema sensível também. É um filme que aborda questões que atravessam aí a pauta
dos indígenas, principalmente uma biografia de um personagem muito rico, que é o Samuel, que é um líder que, por um acaso da vida, participou de um filme de Hollywood com Daryl Hannah, com John Lithgow, que é o Brincando nos Campos do Senhor. E um filme... Grande, né? Um filme Hollywood, um filme robusto. A gente comentou aqui com a Muniz que ele teve 3 meses de preparação de elenco, a Fátima Toledo. Sim. Então, é um filme... Coisa que a gente não tem aqui. Ano passado não, né? Teve um ano. Ano retrasado, a gente lançou Fuga, né? Em parceria com a Vanguarda, com alunos. Sim, a segunda temporada, que deu trabalho igual um filme, porque são episódios mais complexos. Você acompanhou, pôde ver a trabalheira que deu. É um projeto que eu gosto muito. Eu acho que a gente tem 2 caminhos que podem se equilibrar na produção. Acho que a gente tem que contemplar as nossas histórias, os nossos personagens com seriedade, com documentários profundos e pungentes e contundentes sobre essas questões, essas realidades. Ou ficções também que abordem questões sociais problemáticas, mas eu também acho que a gente pode trabalhar com um cinema de entretenimento que também trabalhe com gêneros. Então, assim, o comedy, a gente buscou um público maior, trabalhando com a comédia popular, não é uma comédia de cabeça, não é um filme para um grande público. Fuga, que é a primeira série de ação, né? Que é um gênero difícil por si só de executar tecnicamente. Coreografia. Mas foi gostoso de fazer. Foi legal da gente trabalhar com o elenco que a gente trabalhou, com a equipe que a gente trabalhou, para chegar no que a gente entende como um produto audiovisual de ação, mas com a nossa cara, com o nosso jeito de falar, com as nossas paisagens. Então, eu gosto muito de poder transitar entre esses 2 tipos de filmes. Estou trabalhando também, a gente está num pré-projeto já roteirizado, estamos tentando agora captar o recurso, que é um documentário sobre a Ilha dos Martírios, que é um projeto antigo, já que a gente já conseguiu ir lá fazer a pesquisa, foi através de um edital da Aldir Blanc, que é um lugar, não é de fácil acesso, mas que para mim é um dos locais mais intrigantes e peculiares do Brasil, que temos lá mais de 2.000 inscrições rupestres, que pouco se sabe realmente. E que todo ano some na cheia do Rio e volta e está lá. Então, assim, é indiferente a passagem nossa por aqui. Tem gente que fala em 5.000 anos, 8.000 anos que aquilo está lá. Tem registros da Ilha dos Martírios em diários de bandeirantes. Tem relatos da Princesa Isabel passando por lá. Então, assim, é um lugar misterioso, com figuras de representações de animais. Aonde fica mesmo? Você vai agora passar na Nova Ponte de Xambioá. Do outro lado, você pega mais 30 quilômetros no povoado Prata. Não é tão longe assim. Um pouquinho. É um pouquinho, a estrada de chão, povoado. Quando a gente teve a pesquisa, tinha uma hospedagem. Tinha ponte aí já? Não, fomos na balsa. Um povoado, uma estrutura muito pequena, nem o mercadinho estava mais lá, que ele tinha fechado e ido para a cidade. Então tinha uma pousada com que a irmã da dona da pousada, que tinha acho que um quarto, também tinha um restaurante. Então não é um lugar fácil de levar uma produção de cinema fácil, assim. Então é um projeto, mas é uma história que eu acho fantástica e paralelo contar a história. Seria um longa. É um longa. Vai ser um longa. Escrevendo um roteiro também. Já tem tanta história assim, até a Princesa Isabel passou por lá, então deve ter uma coisa... Então, tem registros. A gente também, no filme a gente vai meio que buscar os primeiros registros de imagens, pelo menos os originais, que foram feitos por um explorador paulista. Eu adoro essa profissão, explorador, né? O que você faz? Eu exploro, eu vou por aí explorando. É isso, os projetos, eles vivem em estágios diferentes, né? Tem coisa sendo finalizada, tem coisa no meio, tem coisa começando. É natural que o ecossistema do audiovisual funcione assim. Em condições normais de temperatura e pressão, vamos lá, em 2014, quando a gente lançou o Comedy, a nossa expectativa é que, depois disso, esse fluxo continuasse de investimentos, de editais, que aí sim, a gente vai conseguir viver. Mas aí mudanças de governo, golpe, pandemia, governos não simpáticos à cultura, para não falar outra coisa.
Então não é o problema nosso é essa consistência, é a capacidade de programação. Agora a gente está na discussão do VOD, agora a gente está na discussão dos investimentos dos arranjos regionais, estão para sair de novo. Mas é isso, se não houver a previsibilidade, é difícil as produtoras conseguirem se organizar para viver só disso. A Penab, por exemplo, que não tá, parece que não vai contemplar o audiovisual. Isso tudo tá vivo agora, não sei quando nós vamos botar quando esse episódio vai pro ar. Isso tudo tá vivo agora, mas é isso. A gente vai estar sempre num ambiente de discussão. O lance é que esse ambiente tem que fazer avançar, tem que fazer produzir, e a gente precisa chegar numa condição de previsibilidade, de que a gente sabe o que vai acontecer no calendário de investimentos do ano, que não quer dizer que você vai ganhar um edital, mas você sabe aonde você pode, sabe, eu tenho esse filme aqui, tem um perfil mais de cá, vai ter esse, eu não vou soltar ele aqui para não... Você tem que também gerenciar essa carteira de projetos. Programar também, né, o projeto que você tem que fazer. Exatamente. Isso é um trabalho, a gente, você que veio também como de uma espectadora voraz para a produção, você deve ter tido a mesma sensação de que quando as pessoas vão falar com você sobre a produção e vem com aquele olhar do espectador, aquele olhar de quem se encantou com o cinema, nossa, tudo. A primeira coisa que você faz lembrar, olha, é um trabalho, como qualquer outro, sim, dá bastante trabalho, da BO também, a parte lá da estreia com todo mundo, com o elenco, aquela coisa lá, é um dia num projeto de um filme que, como de mesmo, durou 9 anos até. Da ideia até a estreia 9 anos. O meu que é um curta, durou da pandemia, quando eu escrevi, até o ano passado. Então, e ainda tá, né? Porque eu tô colocando em festival. Então, ele tá vivo e vai continuar. E aí vai continuar porque é eterno. O filme, se fizer sucesso, então é pro resto da vida. Tomara. Eu acho engraçado porque você falou aí da estreia, porque a gente olha como técnico, né? Quando a gente vai numa estreia, no ano passado a gente teve a oportunidade de ir em algumas do Circo dos Sonhos, do Intramas, e a gente vê com um olhar técnico. Ver, não estava fora, não vi nenhum. Pois perdeu. São bons. E aí eu trabalhei, aquela pessoa que tá puxando sardinha, de novo. Aí, quando eu fui na estreia do meu filme, tinha, claro, o pessoal do técnico, mas tinha minha família, tinha alguns amigos. E meu pai virou assim, nossa, parece até um filme de verdade. Eu falei, pô, pai, um elogio. Mas é porque eu acho que não esperava aquela coisa de olhar assim, cara, o cinema tocantinense é uma produção bem feita, é uma produção que vale a pena assistir. Eu tenho um pouco desse problema, que é muita gente que não é da nossa área ainda tem um certo preconceito. Tem, eu não sei. Tem. Eu já senti isso de algumas pessoas. Eu já escutei isso. A pessoa fala assim, cinema nacional, cinema tocantinense. Mas é isso. Aí tem gente que generaliza. Eu escutei de muito colega, muito amigo músico, assim, críticas à música regional, que eu, quando era mais novo também, quando fui roqueiro em algum momento da minha vida, essa música... Hoje eu amo. Hoje eu acho que sempre é tempo das pessoas reavaliarem. Não faltam exemplos que ele possa buscar para fazer essa reavaliação em escala nacional, em escala local. Reconheço que nem sempre a gente acerta. Tem vezes que a gente mira uma coisa e por N fatores, porque a produção em si ela depende de N fatores. A gente nunca sai para o set, nós vamos fazer A, B, C, D, E, e assim, nunca acontece porque essa é a dinâmica. É um filme, geralmente os filmes não têm muita grana para repetir. Tem um livro do Jorge Furtado, o livro se chama Um Astronauta no Chipre, que ele compara, quando ele começou a fazer cinema no Rio Grande do Sul, que ele falava que era cineasta, que as pessoas olhavam para ele como se ele tivesse falado que ele era astronauta no Chipre, assim, uma profissão muito inusitada. E ele fala que a maior diferença do cinema brasileiro, e esse livro é dos anos 90, com o cinema americano, é grana. Porque, por exemplo, lá você não vê um plano fora de foco. Aqui, quando era na película, amigo, se fez 2, 3 takes e esse foco não encaixou, tem que ir pro próximo, porque custa uma grana aquela película ali para você continuar fazendo. Então ele cita essas... que geralmente são apontados pelos detratores. O som era sempre uma grande questão. Hoje a gente entrega som. Nossa, absurdo. Com uma qualidade, não só a qualidade, mas o desenho de som dos filmes brasileiros é incrível. O som ao redor mesmo do Kleber é um achado. Então, para esse tipo de pensamento, eu falo, vê mais filme. Uma hora você acha um que você gosta, com certeza, porque tem muito filme.
É o que a gente fala, né? Tem muito filme ruim lá Muito dos filme Estados ruim Unidos. lá dos Estados Unidos. Meu Deus do céu, teve uns filmes que a gente fala, não, pelo amor de Deus, para. E é filme de grande orçamento, né? É filme de grande orçamento. Se a gente tivesse um pouquinho do orçamento que eles têm ali, a gente faria filmes incríveis. Ainda que eu acho que o orçamento ele é importante para as condições em que o filme é gravado, para o controle com que o filme é gravado, tudo. Tem muito filme de baixo orçamento que entrega histórias incríveis, lindas, não só de roteiro, de atuação, mas de um uso inteligente dos poucos recursos que tem, de luz natural, de paisagens, Eu adoro filme que tira leite de pedra e quando você termina de assistir você nem sabe que aquele leite saiu de uma pedra, saca? De tão entregue, tão bem acabado que ele ficou, de tão resolvido que o filme ficou. Eu lembro de Bruxa de Blair, que era só a câmera na mão. Esse tem o componente Esse aí. marketing, né? Que foi uma Sim. grande sacada. Mas eu lembro que depois Acho que até hoje é o filme mais lucrativo da história, né? Que custou 5 mil e eu rendeu acho que foi- 400 milhões. Não, acho que foi Atividade Paranormal. Ah, o primeiro. mas mesma premissa, Primeiro, né? mesmo Vamos jeito. filmar com a câmerazinha. Era câmera de segurança, segurança. bem mal colocado ali, mas... Nem era uma boa empresa de segurança, né? Pegar rede Não, dos povos. hoje em dia estaria bem melhor. Dava até para escutar os gritos. Mas é isso. E esses filmes que eu acho que atingem essa identidade, você, como tu vai falar, nossa, é um filme, eles são isso, eles são eternos. Agora, semana passada mesmo, estreou um curta não, média, né? 38 minutos, do nosso de 10 anos atrás, chama Ouça-me. Foi, acho que, o primeiro filme que a gente se aprofundou em tentar construir uma história com desenho de som. Acho que foi o primeiro filme que o Paulo Vieira fazendo um papel dramático. É um que ele perde a Isso, audição. exatamente. Nossa, é muito bom esse filme, eu assisti Então, faz ele tempo. tá no Itaú agora. Então, um filme de 10 anos atrás que ainda encontra espaço no mercado para ser licenciado por uma plataforma. Está no Itaú Cultural Play. Então, você já acho que é o terceiro filme nosso que está lá, o Comedy está lá também, o Labirinto de Papel, que foi um documentário que a gente fez, que deu muita resposta, é um filme que rodou festivais na Europa, umas mostras muito interessantes. Ele participou de uma mostra não era de cinema de guerrilha, era cinema de protesto. Lá em Viseu, que foi muito chamado Desobedoc, o Docs de Desobediência, eu adorei essa mostra. Nossa, que massa. Então, assim, a gente fez muitas obras, mas tem obras que vão resistindo ao tempo, vão sendo procuradas de novo, reinterpretadas, reavaliadas, e que de alguma forma resistem, não só tematicamente ou enquanto produto audiovisual, mas também tecnicamente. Eu fui... por ocasião dessa negociação com o Itaú Cultural, fui rever o Ouça-me, que eu fui rever a cópia que eu mandei para eles, e assisti de novo, falei, olha só, 10 anos atrás e olha aí, tá redondinho, né? Tá um filme que se sustenta no que ele quer dizer, na forma que ele conta. Paulo Vieira saindo da comédia. Fazendo drama, né? E eu só tenho ótimas lembranças da gravação desse filme. E para nós, esse foi um filme muito precioso, assim, a gente tratou ele com muito carinho. Foi a coisa que, na época, a gente tinha feito o Palmas Eu Gosto de Tu. E... Foi depois do Palmas Eu Gosto de Tu? Foi depois do Palmas Eu Gosto de Tu. A gente lançou o Palmas em dezembro e com a equipe que a gente montou e você sabe, entendeu uma afinidade, a gente fez o Ouça-me, se não me engano, em maio de 2000 sei lá, do primeiro semestre de 2015. Que eu lembro que lançou no meio de 2015. E sempre muito rápido, né? O Beto pega material e já corta, já volta. Então a gente lançou rápido. Em 2015 a gente lançou 2 filmes. Eu acho legal também do fotógrafo ser o editor por conta disso, que ele sabe tudo que acontece no... Com certeza para ele... Para ele fica mais fácil. Fácil assim, né? Tem correntes disso, né? Eu montar documentários que eu não dirigi, a primeira experiência minha está sendo agora com a Luodu. Então é um material que chegou para mim sem eu saber nada do que tinha nele. Eu não sabia o que foi filmado, eu não sabia quem foi entrevistado. Eu tinha uma lista que eu não sabia quem eram as pessoas. Então, você é obrigado a assistir tudo, até para fazer as suas tags ali, organizar e aí começar a construir a história. Quando você está filmando,
você já sabe mais ou menos o que você captou de material. Você acha interessante, você sabe que é interessante, que não é? Não sei se isso é necessariamente algo positivo, mas é mais prático, com certeza. Você chega na ilha com uma ideia bem mais concebida do que você quer, para onde você quer que esse filme vá. E aí costurar essas amarras entre os blocos, entre as ideias, que ainda que o documentário não tenha um roteiro muito apurado antes, você está gravando, quando eu estou gravando, por exemplo, eu já tenho uma bela ideia de que assuntos eu vou abordar. Pode ser que na hora de editar eu jogue esse tema para lá, para cá, tudo, mas eu já tenho uma boa ideia de que temas. Do Alodô eu não sabia nada, eu só sabia quem era o personagem. Mais ou menos da história. Mais ou menos da história, bem mais ou menos da história. E veio um roteiro, né? A Moniz me mandou um roteiro. Que não é o mesmo que um roteiro de... Que não é o mesmo que um roteiro de ficção. É bem mais livre, bem mais solto. Então dá bem muito mais liberdade para o editor. Talvez por isso eu me dê melhor com montar documentário que ficção. Ficção, talvez... Pra falar a verdade, eu nem lembro de montar uma ficção. Estou aqui puxando pela memória, faz muito tempo que eu não monto nada de ficção. Aí hoje em dia a gente tem continuista, que aí a gente ajuda também na hora da montagem. Olha isso. Se tivesse um desse no meu tempo. Porque hoje eu faço continuidade, né? E aí a gente sempre monta ali, coloca no relatório. A Raquel fez continuidade. Foi. Foi. Porque eu acho muito importante, porque às vezes o diretor fala, não, esse aí pode cortar, eu não quero. E aí já coloca ali, ó, não tá, não é o que porque às vezes acaba que fica mais... Acho que o trabalho... Eu não sei como que é o trabalho de edição. Eu tenho uma mínima ideia, claro, mas eu vejo assim, eu fico muito encantada com o trabalho da montagem. Porque para mim é um trabalho muito difícil. Eu vou te falar, Gabi, eu sei o que eu sei da montagem baseado no que eu sei, o que eu estudei, porque raríssimas vezes eu sentei do lado de um editor e ele editou comigo do lado. Assim, eu acho que eu fiz isso editando junto, uma vez com o Ernesto no Silêncio, que a gente sentou alguns episódios junto e foi decidindo meio que junto ali. Ou eu estava acompanhando como diretor, e aí é uma relação que eu gosto de preservar muito, de deixar o editor fazer o trabalho dele, e eu não gosto de ficar sentado do lado, não, corta isso, corta aquilo, não volta aqui. Não, olha, tá aqui o roteiro, tá aí, faz um corte, e eu discuto em cima do corte, o que eu acho que pode... Assim. Quer dizer, eu fiz assim, né? Sempre tive a sorte de trabalhar com montadores muito talentosos já, desde do primeiro filme que eu fiz que outra pessoa editou, que foi o Kitnet, que foi o Tatu lá da Public que montou comigo, os filmes que o Beto montou, o que o Ernesto montou já as séries. Então... eu gosto de dar muito essa liberdade. Eu não gosto de, enquanto diretor, roteirista, ou eu, roteirista, de sentar do lado do editor e ficar dizendo muito o que tem que fazer. Eu acho até que atrapalha um pouco, né? Eu acho que atrapalha porque cada editor, eu imagino que tem um senso de organização do material. Eu já vi as pastas que o Beto organiza, impecáveis, então é fácil você saber, mas cada um organiza na sua loucurinha ali. Então, se ficar alguém do lado, não, acha tal... Não vou achar que você falando aqui no meu ouvido. Às vezes até o logger também, né? Na hora ainda que logger seja um profissional ainda pouco valorizado aqui. Acho que falta mais logger, falta mais cuidado com o material. Mas é isso. É um processo. É um novo gargalo também. Até pouco tempo atrás ninguém nem falava em logger, né? Quem filmou te entregava os cartões e vai meu filho. Então, é isso. Olha só, estamos tendo novos problemas, novos gargalos para a gente solucionar. Eu acho que essas novas áreas, por exemplo, quando você falou que gravou um documentário com 2 pessoas, você e mais um. Eram 2 pessoas, e no pós foi você que editou, provavelmente. Sim. Então, aí já começa a expandir o nosso mercado. Que antes não tinha logger, não tinha continuista, não tinha platô, não tinha recurso, né? Muito filme, o recurso, ele não atendia o mínimo. Quando os editais começaram a ser um pouco mais próximos da realidade da execução e algumas obrigatoriedades, tipo piso, aí você consegue organizar um pouco melhor. A manobra não é muito grande que você pode fazer, então você consegue remunerar bem, né, dentro do limite e poder contemplar essas rubricas que são importantes também. Mas ainda assim tem que fazer escolha.
Ainda assim tem que, em algum momento, em qualquer filme, se você vai ter que fazer escolha. Não tenho certeza que em algum momento lá do Agente Secreto, o Kleber, olha, isso aqui não vai dar para fazer, vamos fazer assim. Então, você com certeza sentiu essa experiência que dirigir é tomar decisões o tempo inteiro. Sim. Não é um lugar para indecisão, não sei como é que eu faço, vou pensar no meu... Não. Porque vai chegar o assistente de direção. É assim ou assado? Você vai ter que dizer. Arte, você quer isso ou aquilo? Eu sentava o tempo inteiro com a Letícia. Letícia, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, vamos cortar aquilo. E dói, cara. É ruim, porque assim, você vê... A gente escreve o roteiro. Às vezes, não, dói nos outros também. Às vezes você vai cortar uma cena que a produção deu um trabalho horroroso para conseguir, e aí choveu. E não dá para gravar a cena hoje, não dá para repetir amanhã, porque, sabe, os problemas do audiovisual são muito criativos também, na forma como eles se manifestam. Problemas criativos. Eu amo esse termo, porque o Ernesto falou... Por isso que eu gosto de equipe com gente... não só proativa, no sentido de vou chegar com soluções também, mas soluções criativas. E esse entendimento de que nenhum sacrifício... é pessoal num filme, ele é coletivo. Sim. Uma cena cancelada dói em todo mundo. Uma cena, uma mudança que crucial em alguma coisa que a gente quis muito. Eu lembro que no Comedy a gente queria um pombo em computação gráfica e ele foi ficando inviável, até que a gente teve que substituir por um recurso sonoro. Ele é sugerido com som. Pô, aquilo me doeu no cara que já tinha feito esse modelo, doeu para um monte de gente. Quando a gente teve que cancelar uma cena do prefeito comemorando a vitória do basquete por causa da chuva, doeu na Érica, a gente segurou o Paulo Carvalho mais um dia para gravar. Então foi. Mas são decisões, senão não tem filme. Se você ficar muito tempo atolando, patinando numa decisão, a próxima vai vir com mais duas para você tomar. Vai vir um problema em dobro ou triplo. Uma coisa que eu percebi no nosso cinema e pessoal que vem de fora, que a gente, por exemplo, todas as produções que eu trabalhei, né, principalmente os longas, não os curtas, porque os curtas acaba que a gente pega mais o pessoal daqui porque o recurso é pequeno. Mas os longas que eu trabalhei, a maioria tinha pessoal de fora, né? O pessoal de fora que eu falo, assim, os trabalhadores que vêm para ajudar, né? E alguns, eu percebia que eles tinham um estilo diferente em relação ao trabalho. Por exemplo, era muito rígido em algumas coisas que a gente tenta se unir e cada um, como você falou, de soluções criativas. A gente meio que faz um grupão, né? O que você sente nisso? Porque, às vezes, eu acho que esse nosso cinema tocantinense, às vezes, eu acho que é mais benéfico, porque a gente meio que se une em prol do filme, do que algumas situações que eu já vivi com pessoas de fora que acabaram dando um prejuízo, sim, uma situação chata em relação ao eu não sei se sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu trabalhei com pouquíssimas pessoas de fora nos meus projetos. Assim, o Comedy era praticamente inteiro daqui, né? O Comedy tinha de fora o Paulo Carvalho, que era para nós era muito importante que ele estivesse no filme. O Paulo Carvalho foi um dos precursores da comédia stand-up no Brasil, com comédia em pé. Ele, Pochá, aquela turma foi um dos... Não precursores, porque isso vem lá desde o Chico Anísio e tudo, mas quando essa cena realmente ocupou um espaço maior. E é um cara que apoiou o projeto desde a ideia, lá atrás, quando ainda estava o Paulo Vieira no projeto. Assim, um cara... Então, a gente... E era um ator... mais do que experiente, assim. Quando ele mandou o currículo dele, ele tinha crédito desde bebê a bordo, assim. E está até hoje na ativa, fazendo novela. Então, tirando o Paulo, que eu acho que do elenco era a única pessoa que não era daqui, porque até a Natália Cruz, a Natália estava morando em Gurupi, quando ela... Então a gente entrou, ela estava entre Brasília e Gurupi, mas quando ela soube do teste, veio fazer o teste, já estava em Gurupi, então eu conto como Gurupi. Você já foi. E o Chico Bororo, que veio fazer o som. Então a gente teve de uma equipe que, sei lá, contando toda uma 150, 200 pessoas, eu não sei o número final de quantas pessoas passaram ali, de fora mesmo, foram essas duas pessoas na equipe de gravação. Na pós-produção, eu masterizei ele em Recife, na Soundate, com o Nicolau, mas também porque na época ainda não estava a galera daqui
assinando master mesmo, assim. Tanto que acho, até posso estar até falando errado, se ele vier aqui ele pode corrigir. Acho que a experiência do Fred trabalhando, que o Fred trabalhou diretamente com o pessoal da Signdate, foi muito bacana para o Fred também, de ver como é que os caras recebem o material do delivery para masterizar o som. Se eu não me engano, ele fez do Intramas, ficou bem bacana também. O Fred? Não, tanto que o Fred hoje está aí à frente de muito material de qualidade na captação de som e no desenho e na montagem, na mixagem. E ele está fazendo também agora o Alô Du. Então, não sei como é que é essa postura dessas pessoas, porque essas pessoas que vieram de muito peito aberto para o que iria acontecer aqui. Abraçou o projeto. Abraçou o projeto. Então, não sei, eu posso imaginar que... O Beto falou uma frase uma vez que eu sempre lembro, assim, que é: não sei se a gente dá conta de fazer filme como o pessoal do Sudeste faz, mas com certeza eles não dão conta de fazer filme como a gente faz aqui. Então, talvez as pessoas tenham já uma metodologia de trabalho consolidada em anos de carreira, e quando chega num lugar em que isso não se encaixa, deve gerar, até porque para nós isso aqui vale a vida, para a pessoa é um trabalho também. Aí eu chego lá, pô, eles não fazem nem tal coisa, não tem a disciplina de tal parte, que para nós não foi uma coisa que se apresentou como um problema no começo, talvez represente um problema. Eu entendo, eu realmente acho que pode gerar uma insatisfação, sim. Mas não trabalho com essas pessoas por isso. Eu sempre gostei de trabalhar com gente daqui, geralmente com gente nova, de abrir, sabe? Abrir portas. Abrir portas também, porque abriram para mim. Muita gente me apoiou ali no começo. O próprio Salomão me emprestava a câmera para eu fazer o que eu queria aí. O pessoal da Ubra me deu muita liberdade. Marcelo e Zelma me apoiaram tudo que eu fiz até hoje de audiovisual. Então, assim, teve gente que enxergou em mim e falou: não, você precisa do quê? De um carro, de um microfone? Vai lá. E eu gosto de ter gente daqui, assim. Eu lembro de no set do Comedy, quantidade de gente nova, assim, quantidade de gente começando e no pique, né? Porque eu vim embora, dormi em casa, chegava lá, o povo tinha 4 horas da manhã trabalhando e se divertindo. Então, talvez seja um pouco, sei lá, romantismo da minha parte pensar assim. Mas eu gosto do set, assim. Eu gosto de um set que todo mundo tá... meio que correndo junto. Meio que correndo junto e entendendo o dilema um do outro, o problema do outro, e trabalhando feliz. Eu espero que seja, né? Às vezes a pessoa trabalhando no cômico está assistindo, esse cara... Nossa, que horror. Foi, Felipe? Aí, temos uma testemunha aqui. Não, mas eu já ouvi muita gente falando. Muita gente que eu gosto de trabalhar e que eu trabalho há muito tempo. Não quer dizer que eu vou só trabalhar com elas, vou trabalhar com gente nova. Mas, por exemplo, a gente citou aqui Raquel, Sabrina, Pietro... Érica. A Érica, por incrível que pareça, tem menos tempo, porque eles chegaram depois aqui. Sim. Mas com a Raquel, com o Pietro, com a Sabrina, eu fiz fotografia do curta. Acho que o primeiro curta o segundo curta da Kel. A Kel tinha feito A Família que Morava na Impressora, que fez um sucesso enorme. Sim, eu já ouvi falar, eu quero assistir. E depois ela fez o Alta Noite, que era com o Pietro, com a Sabrina, e eu caí meio de paraquedas, conheci a Juliane nesse dia. Então, assim, era divertido, e a gente entendia como divertido, mas todo mundo ali sabia que queria fazer mais, fazer melhor, fazer ganhando, que fosse um trabalho, não fosse só, sabe, todo mundo na universidade, vamos lá, vamos fazer um curta, vamos fazer um making-off que é divertido. Até brinco, assim, que à medida que as produções vão crescendo, o making-off vai diminuindo. O making-off vai... O meu quase não teve. Então, não vai dando muito tempo para ficar fazendo registro de making-off. Não dá, é tempo, bora. E ao mesmo tempo é isso, a galera que já nem é tão mais nova assim que você citou, o pessoal da Círculo que chegou depois, e agora toda uma outra nova geração entrando com um monte de produto bacana. Não vou citar nomes, porque primeiro não conheço todo mundo ainda, estou conhecendo aos pouquinhos. Mas tudo que eu estou vendo, tudo que chegou na mão de produto acabado, assim, eu tenho gostado bastante. Assim,
tenho sentido que estamos indo num bom caminho. Eu perguntei isso porque, só para ser um pouquinho polêmica, mas porque eu percebi isso trabalhando agora nesses últimos filmes, né, no Intramas. O Justino, ele abriu portas, porque ele falou que queria ser um cinema escola. E o meu primeiro trabalho foi com ele. Não só eu, foram mais pessoas junto comigo. Inclusive a atriz do filme está belíssima, que é a Amanda, e foi o primeiro trabalho dela no cinema, né? Ela já era atriz de teatro, mas foi no cinema. E hoje ela é uma atriz que eu falo assim, o perfil que couber para ela, eu vou indicar, porque ela mandou super bem. Então, é a confiança no cinema tocantinense. Uma coisa que eu percebi que algumas pessoas ainda não têm essa confiança. E depende, vai da natureza do projeto. Assim, por exemplo, um projeto que captou só grana em nível federal ou coprodução internacional, vamos supor que isso aconteça. Eu acho que ele pode sim trazer profissionais de fora, qualificados, reconhecidos, para assinar cadeiras pontuais. Mas não tudo. Não é o meu entendimento de como trabalhar, mas eu não acho errado. Se o projeto. Agora, o projeto é com grana de arranjos regionais, de Paulo Gustavo de Blanc local, o próprio edital já estabelece as regras de quantas pessoas e as funções que tem que ser daqui. E esse tipo de preservação eu acho importante que ele exista mesmo, para evitar que apareçam projetos fantasmas aí e venham. E só vem gente de fora. Sabe? Eu já vi acontecer em editais que eu fui parecerista de CNPJs de aluguel. Claramente você via esse projeto. Esse projeto não é desse pessoal, não é daqui de fora, mas está aqui, ele está muito bem feito, por sinal, mas... Está tirando o orçamento. Está tirando o orçamento de quem é dali mesmo, daquele estado, que já está há muito tempo correndo atrás. E vamos continuar, né? Que Tocantins está em cena. Vamos continuar. Gente, eu amei esse nome. Desculpa, mas... Estou feliz hoje. Então, estamos caminhando para o nosso finalmente, né? Eu gostei muito do papo. Você viu que passou rápido? Sim. A gente ainda mais o que a gente ama, né? Eu queria saber se você tem alguma consideração, algum convite, para assistir alguma coisa que você está produzindo, ou para contratar, por favor. Bom, a gente está vivendo um momento agora, desde janeiro de 2026, muito único, que a gente tem hoje 3 séries tocantinenses no ar em rede nacional, né, na TV Brasil, o Visto para Amar, da Tocantins Filmes, o Criança de Raiz, da Jubalina, da Ju, e o Massinhas, que é da Super 8, criação da Kessia, que eu escrevi os roteiros. Então, assim, é um momento único. E mais coisa está para estrear. Se eu não me engano, tem uma série do Hélio também, que se já não rodou ano passado, vai rodar agora de novo. Então, assim, a nossa produção para TV também deu as caras. Ela está hoje, nós estamos falando de rede nacional, está no ar no Brasil inteiro. Hoje, no meio da manhã, eu liguei a TV Brasil, estava passando Criança de Raiz, da Ju, viu o nome de todo mundo. É sempre um quentinho no coração isso. Muito filme, como você falou, estou doido para me atualizar desses longas que foram feitos, ainda não consegui ver nenhum dos longas novos. Esse ano tem a estreia de que eu tenho certeza que é o Julgamento de Arlete, da Claudinha. Eu acompanho tudo, não consegui ver. Tramas, circo, Julgamento Arlete, o apoio cultural, a Ju vai gravar agora a Quermesse esse ano ainda. Então, assim, antes da pandemia, porque eu não tinha como prever a pandemia, eu escrevi um artigo para o Jornal do Tocantins, ainda era impresso o Jornal do Tocantins, e eu falar para a gente, pode aguardar que a primavera do cinema tocantinense está chegando, vai começar a aparecer produção para todo lado e a gente vai poder, sabe, a gente vai ter que se desdobrar para conhecer tudo e vai até brincar, olha, vai faltar janela, vai faltar tela e a gente, talvez com o delay da pandemia, de eleições que atrasaram esse processo, talvez esse momento ainda vá chegar. Eu sou otimista, eu acredito que vai chegar, a gente parece estar vivendo isso, muita produção, se esses editais, se essa expansão se consolidar, essa previsibilidade acontecer, a gente vai ter um período de muita efervescência aqui de produção. Lógico que isso tem que vir acompanhado de formação, isso tem que vir acompanhado de muito aprendizado, de expansão de fronteiras.
Então, assim, se antes a gente fazia os filmes aqui pro festival universitário, pro Chico ali, pro Miragem, pro Pote de Barro lá pro Cine, de Porto Nacional. O ano passado a gente estava lá levando os projetos para Cannes, o pessoal levando o projeto para o Sunny Side of the Dock, que é óbvio, não é que de repente todo mundo vai fazer um curto e vai levar para projetos internacionais, mas se você vê que quando o volume da produção aumenta, consequentemente a produção de qualidade aumenta, porque aumenta tudo, e os filmes começam a aparecer, começam a circular. Então, assim, a gente está nesse momento estamos tateando o mundo aí, olha, vamos ver o que o mundo acha aí do filme tocantinense. Eu vi que teve filme festival. O Bogura, o Entramos foi exatamente. Bogura. Então, assim, isso, porra, para quem começou em cima da caminhonete filmando com um amigo, Diniz, um abraço, Diniz Campelo, amigo, para fazer um curta, ver isso tudo acontecendo, olha só, não é que a gente tá chegando? Não é que a gente vai ver acontecer? Vai. Não é isso. Com certeza. Muito obrigada por ter vindo. Gabi, obrigado você. Eu estou muito feliz com você ter aceitado, porque você é uma pessoa de referência. Né? A gente sempre fala, não, o André... O Andrezão? É Andrezão, né? Não sei por quê. Botaram esse apelido e ficou. Gente, não sei. Mas quando a gente fala, não, André, né? O André Araújo, o diretor, fala... Não, é uma referência. A gente fica... Eu fico muito feliz de estar conversando com você aqui. Fiquei feliz de você ter quis assistir meu filme, porque, para mim, é uma honra, né? Quando a gente tem um projeto e a pessoa fica interessada em assistir. Mas eu era interessado quando você me mandou o roteiro, muito tempo atrás. Foi, né? Você vê a diferença, né? O roteiro estava bem maior. Mas é isso, o trabalho vai depurando também. Sim. Você vai. Essa é o legal do filme ser um produto de longo prazo, né? Ele tem uma jornada para ele chegar no que vai ser a hora que você tranca o arquivo ali. E não ficou ainda do jeito que estava o último corte do roteiro. Ainda teve modificações na hora da montagem. Mas eu fiquei feliz com o resultado. Mas é isso, né? A gente não pode deixar E vamos pro próximo. Vamos, com certeza. E para quem assistiu até agora e quiser ganhar o livro Sob Controle, você vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que se inscrever no canal, né? Porque nada mais justo. Curtir o vídeo de hoje, comentar a palavra Tocantins. Só isso, Tocantins. Não vou nem falar Tocantins em cena, é só pra gente falar o cinema tocantinense. A gente tem muito orgulho do nosso cinema. E também se inscrever no Instagram do canal também. Beleza? Então, vamos para os próximos. André, muito obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigado, Felipe. E até o próximo episódio.